Imagine você em uma situação onde tudo deu errado ao mesmo tempo, sem celular, sem sinal, sem ninguém por perto, e com a sensação de que cada decisão que você tomar pode ser a última. É exatamente nesse momento que a maioria das pessoas comete o erro mais grave possível, e hoje eu vou te mostrar exatamente o que é esse erro, por que ele mata, e o que você deve fazer no lugar. Fica comigo até o final porque a última parte desse vídeo pode literalmente salvar a sua vida um dia. Eu sou do canal Preparador Invisível e aqui a gente não faz conteúdo bonito, a gente faz conteúdo que funciona de verdade. Vamos começar. Imagina o seguinte cenário. Você saiu para uma trilha, acampamento ou até mesmo estava dirigindo numa estrada deserta e de repente a situação virou. Pode ser uma tempestade, um acidente, um animal, qualquer coisa. O seu instinto imediato vai gritar uma coisa para você fazer. E essa coisa, na maioria das vezes, é exatamente a decisão mais perigosa que existe. Sabe qual é? Agir sem pensar. Parece simples, parece óbvio, mas você precisa entender o que acontece dentro do seu cérebro numa situação de crise para compreender por que isso é tão difícil de evitar. Quando você entra em estado de pânico, o seu sistema nervoso simpático assume o controle. A adrenalina dispara, o cortisol inunda o seu sangue e o córtex pré-frontal, que é a parte racional do seu cérebro, praticamente desliga. Você vira uma máquina de reação, não de raciocínio. E é justamente aí que começa o problema. A primeira coisa que a maioria das pessoas faz, quando se perde, por exemplo, é sair andando sem direção definida. Parece que ficar parado é fraqueza. Parece que você precisa fazer alguma coisa. Mas andar sem rumo num ambiente desconhecido faz duas coisas ao mesmo tempo. Te afasta do último lugar onde alguém sabe que você estava e gasta sua energia de forma irrecuperável. Energia que você vai precisar muito mais tarde. Já foi documentado inúmeras vezes em casos de sobrevivência real que vítimas encontradas mortas tinham percorrido distâncias enormes em círculos. O GPS forense mostrava que elas passaram várias vezes perto de trilhas, de estradas, de fontes de água, mas o pânico não deixou elas perceberem. Agora pensa, como você evita isso? Com uma coisa que parece quase impossível de fazer no momento, mas que é absolutamente treinável. Parar. Respirar. Isso se chama o princípio STOP. Em inglês, Stop, Think, Observe, Plan. Para, pensa, observa, planeja. São 30 segundos que podem mudar completamente o desfecho de uma situação de sobrevivência. E olha, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui no Preparador Invisível, a gente vai fundo em cada tema, sem enrolação, sem papo furado, com informação que você pode aplicar na vida real. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Voltando ao tema, o segundo maior erro que as pessoas cometem, e esse é ainda mais traiçoeiro porque parece uma boa ideia, é focar primeiro em comida. Você está perdido, está estressado e o seu estômago ronca. Aí você pensa, preciso comer alguma coisa para ter energia. E começa a gastar horas tentando caçar, pescar, coletar frutos, raízes, cogumelos. Isso é um erro gravíssimo de priorização. O corpo humano aguenta em média 3 semanas sem comida. 3 semanas, mas aguenta apenas 3 dias sem água. E apenas 3 horas exposto a temperaturas extremas sem abrigo adequado. Isso é o que os especialistas chamam de regra dos 3. E ela deveria ser a primeira coisa que passa pela sua cabeça numa situação de sobrevivência. 3 minutos sem ar, 3 horas sem abrigo em condição extrema, 3 dias sem água, 3 semanas sem comida, nessa ordem, sempre nessa ordem. Quem ignora essa hierarquia morre com o estômago vazio tentando caçar um animal enquanto a hipotermia avança silenciosamente. Ou pior, morre desidratado em plena floresta verde, rodeado de água contaminada que não soube tratar. Falando em água, esse é o terceiro ponto que precisa ficar muito claro. A maioria das fontes de água que você vai encontrar na natureza precisa ser tratada antes de consumida. Não existe água limpa só porque parece limpa. Rios, riachos, lagos, poças, tudo pode conter zárdia, leptospirose, cólera e dezenas de outros agentes que vão te deixar num estado pior do que você já estava.
Desidratação provocada por diarreia em ambiente hostil é uma sentença de morte em câmera lenta. Então, como você trata a água sem equipamento? Fervura. Se você tem como fazer fogo, ferva a água por pelo menos 1 minuto em altitude normal, 3 minutos acima de 2.000 metros. Se não tem como ferver, então você precisa conhecer os métodos alternativos. E esse vai ser tema de um vídeo completo aqui no canal em breve. Por hora, grava isso. Nunca beba água parada ou turva sem tratamento, independente do quanto você esteja com sede. O quarto erro, e esse é o que mais me assusta porque é o mais comum, é subestimar o frio. As pessoas associam sobrevivência com calor, com sol escaldante, com sertão, mas a hipotermia mata muito mais do que a desidratação no contexto geral de sobrevivência urbana e rural no Brasil. Uma noite fria, úmida, com vento, mesmo numa temperatura de 15 graus, já é suficiente para o início do quadro de hipotermia em alguém que está molhado, exausto e sem abrigo. E o pior é que a hipotermia engana. Ela faz a pessoa sentir calor quando já está nos estágios avançados. Existe um fenômeno chamado undressing paradoxal, onde a vítima começa a tirar a roupa porque sente que está com calor, quando na verdade o corpo já perdeu o controle da termorregulação. Então o que você faz? Prioriza abrigo antes de escurecer. Sempre. Não espera a noite chegar para começar a construir. Você começa no meio da tarde. Folhas secas empilhadas funcionam como isolante térmico excelente. Uma lona, um saco plástico grande, galhos e folhas podem salvar sua vida numa noite de frio. O quinto ponto, e esse é mais psicológico do que técnico, é a perda de esperança. Estudos com sobreviventes reais de situações extremas mostram consistentemente que a variável mais determinante entre quem sobrevive e quem não sobrevive não é força física, não é conhecimento técnico, não é equipamento. É vontade de continuar. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psiquiatra, descreveu isso de forma brilhante. Quem tem um porquê para viver aguenta quase qualquer como. Numa situação de sobrevivência, você precisa de uma âncora mental. Pode ser a sua família, seus filhos, um objetivo, qualquer coisa que te dê um motivo para continuar colocando um pé na frente do outro quando tudo parece impossível. Isso não é papo de autoajuda, isso é ciência comportamental aplicada à sobrevivência. E já que a gente está falando de se preparar de verdade, esse é o momento perfeito para você se inscrever no canal se ainda não fez isso. O preparador invisível existe para te dar esse tipo de conhecimento que a maioria dos canais não entrega. Inscrição, sininho e compartilha esse vídeo com alguém que você quer que esteja preparado do seu lado. Agora vou te contar sobre um caso real que ilustra tudo o que eu disse até agora. Em 2019, um trilheiro experiente se perdeu numa área de mata fechada no interior do Paraná. Ele tinha equipamento, tinha experiência, tinha condicionamento físico, mas cometeu um erro atrás do outro nos primeiros minutos. Saiu andando imediatamente sem marcar o ponto onde estava. Tentou buscar comida antes de encontrar água. Não montou abrigo antes de escurecer porque achou que iria encontrar a trilha principal. 3 dias depois, quando foi encontrado, estava em estado grave de hipotermia e desidratação, mesmo sendo um trilheiro experiente. O que salvou ele? Uma coisa só. Ele lembrou do princípio de ficar no lugar após o segundo dia. Parou de andar, ficou visível, e isso permitiu que os resgatadores o encontrassem. Esse é o ensinamento mais contraintuitivo e mais poderoso de toda a sobrevivência. Às vezes, a melhor ação é a inação. Ficar no lugar onde você está, ser encontrável, preservar energia e esperar. Claro que existem situações onde você precisa se mover, quando o local está em perigo iminente, quando você tem certeza absoluta da direção, quando há um recurso vital próximo. Mas na dúvida, fica. Agora deixa eu fechar com o que eu chamo de lista mental de emergência, as 5 coisas que você precisa gravar agora, antes de qualquer situação acontecer. Primeiro, stop. Para, pensa, observa, planeja. Nunca haja pelo pânico. Segundo, a regra dos 3. Ar, abrigo, água, comida. Nessa ordem, sempre. Terceiro, trate toda a água antes de beber, sem exceção. Quarto, monte seu abrigo antes de escurecer, sempre.
O frio mata silenciosamente. Quinto, fica onde está se estiver perdido, a menos que tenha um motivo claro e seguro para se mover. Essas 5 regras, se você gravar só elas, já colocam você em vantagem enorme em relação a 90% das pessoas que vão se encontrar em situações de emergência sem o menor preparo. Preparação não é paranoia, é responsabilidade. É cuidar de quem você ama antes que seja tarde demais. É por isso que esse canal existe e é por isso que você está aqui assistindo até agora. E por falar nisso, se você chegou até esse ponto do vídeo, você é exatamente o tipo de pessoa que o preparador invisível foi feito para atender. Então faz um favor para mim e para você. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe um comentário aqui embaixo me contando qual desses 5 erros você acha que cometeria numa situação real. Sua resposta vai me ajudar a criar conteúdos ainda mais direcionados para o que você precisa. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre como montar um kit de sobrevivência com menos de R$ 100, usando itens que você provavelmente já tem em casa. Não perde!